Olá, bem-vindos a esta aula. Aqui nós introduziremos alguns conceitos sobre as quádricas. Nesta aula nós precisamente iremos ver a definição de cilindro, definição de cone e a de esfera. E a única equação que nós iremos descrever com mais detalhe vai ser a da esfera, no momento. Uma esfera, como nós sabemos, é o conjunto de todos os pontos que distam igualmente de um certo ponto chamado centro. Nós aqui, para facilitar a expressão algébrica desta figura, nós iremos centrar a nossa esfera na origem do sistema cartesiano. E essa distância comum que os pontos dessa figura conservam desse centro é por definição chamada de raio. E nós vamos denotar aqui por R. Portanto, a distância entre um ponto qualquer da esfera e o centro é R. Um ponto qualquer, de coordenadas x, y, z, ele, portanto, conservará uma propriedade muito importante. A distância entre ele e a origem, nesse caso, uma vez que nós centramos a esfera na origem, será R. E a distância entre um ponto e a origem é extremamente simples de verificarmos. É simplesmente a expressão para essa distância. Dizer que esse ponto pertence a essa esfera, portanto, é afirmar que essa distância é R. Elevando os dois membros ao quadrado, nós teremos x2 mais y2 mais z2 igual a R2, que é a equação de uma esfera centrada na origem e raio R. Nos casos mais gerais possíveis, em que a esfera está centrada em um ponto x0, y0, z0, então basta impormos a condição de que a distância entre um ponto qualquer da esfera e este ponto centro é R, para encontrarmos x menos x0 quadrado mais y menos y0 quadrado mais z menos z0 quadrado igual a R ao quadrado. Essa é a equação geral da esfera. Nós vamos aqui fornecer a definição geral de cilindro. Essa definição, a priori, poderia parecer um pouco estranha, mas essa é que é a definição rigorosa de cilindro. Aquilo que nós conhecemos no ensino médio como cilindro é tão somente um caso extremamente particular dessa definição que nós iremos fornecer agora. Vamos imaginar uma curva qualquer sobre esse plano e uma reta qualquer não paralela a esse plano. Com base em cada ponto dessa curva, nós iremos tomar retas paralelas a esta reta que nós estaremos chamando de diretriz. Simplesmente porque ela ditará a direção de todas as retas que nós desta forma tomaremos. E como resultado, a figura obtida será chamada de cilindro. Vejam que o cilindro é algo que pode assumir vários formatos, dependendo desta curva que se toma nesse plano. Se essa curva for um círculo, esse cilindro será chamado de cilindro circular. Se essa curva for uma elipse, o cilindro será chamado de cilindro elíptico e assim por diante. Vejam que o cilindro é uma superfície que não precisa necessariamente ser limitada. E para sua definição, ele precisa de um plano, uma curva nesse plano e uma reta que corta esse plano, chamada de reta diretriz. E isso aqui é um cilindro. Vamos agora para a definição de cone. É também uma definição bastante geral. Aqui novamente nós temos uma curva que pode ser limitada ou não, que pode se fechar ou não. E desta vez nós temos um ponto que nós chamaremos de vértice fora do plano. A curva está no plano, mas este ponto vértice está fora do plano. A partir disso, nós tomamos um ponto qualquer sobre essa curva e consideramos
a reta por esse ponto e o vértice. Ao fazermos isso para todos os pontos desta curva, nós estaremos obtendo aquela superfície que se chama cone. Notem que o vértice divide essa superfície em duas partes que são chamadas de folhas. Partes essas que podem muito bem ser ilimitadas. E novamente aqui o formato do cone depende muito do formato de sua curva definidora neste plano. E, por exemplo, se esse cone for definido através de uma curva que é um círculo, esse cone será chamado de cone circular. Se a projeção do vértice sobre o centro desse círculo for perpendicular ao plano, este cone será chamado de cone circular reto. Mas como vocês estão vendo, a definição de cone é algo extremamente geral, que, portanto, engloba como caso extremamente particular aquele caso de cone que nós costumávamos estudar no ensino médio.